Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa liturgia da palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 23 a 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 23 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Saí do Pai e vim ao mundo. Eu deixo o mundo e vou ao Pai. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus.
Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. O livro dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos justamente percorrendo o caminho dos apóstolos aí, foi escrito entre os anos 80 e 90, como já falamos aqui, para mostrar a ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva. Apesar do título que foi dado no século II, o texto não retrata as ações de todos os apóstolos, apenas Pedro, Paulo, João e Filipe. E todo esse capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos que nós estamos estudando, estamos refletindo, vem justamente mostrar o término da segunda viagem missionária de Paulo e o início da terceira. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, justamente 18, 23 a 28, Paulo, depois de permanecer algum tempo em Antioquia, partiu de novo, percorrendo aí as regiões da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, com linda missão de Paulo, de animar, fortalecer as primeiras comunidades. Essa deve ser a nossa missão, essa era a missão de Paulo. E por ali, próximo em Éfeso, vai ser conhecido um novo nome aí de anunciador chamado Apolo. Justamente quando Paulo estava chegando em Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e versado nas Escrituras, estava ali também chegando. E Paulo ainda estava a caminho de Éfeso quando soube que esse cristão judeu, Apolo, estava ali anunciando o Cristo ressuscitado. E diz a palavra que ele era eloquente, tinha grande conhecimento das Escrituras. Apolo era seguidor de Jesus. Isso nos deixa claro na descrição de Lucas, quando ele diz: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conforme Atos 18 e 25. No entanto, ele conhecia apenas o batismo de João, ainda não conhecia por completo Jesus Messias. Tendo sido batizado por João Batista, Apolo conhecera Cristo durante sua vida terrestre, mas deve ter se mudado da Judéia, provavelmente, de volta para Alexandria, e não conheceu Jesus até os eventos da paixão de Pentecoste. Áquila e Priscila fizeram mais por Apolo, deram-lhe uma instrução e também depois deram-lhe uma carta de recomendação para que ele percorresse os caminhos de Acaia, como era o desejo dele, conforme Atos 18 e 27, o que lhe permitiu ter um ministério eficaz em Corinto. Que possamos aprender com o exemplo de Apolo e pedir a Deus os dons espirituais e a qualidade de missionário deste apóstolo, que tinha uma boa vontade. Tenhamos, como Apolo, uma boa vontade para percorrer como missionário o caminho do Senhor, que tenhamos o entusiasmo de Apolo, que tenhamos a eloquência, a exatidão do conhecimento de Jesus, como buscou aprofundar Apolo acerca dele, embora tivesse apenas o conhecimento de João Batista, falava tão bem a respeito de Jesus, que tenhamos a convicção de Apolo, que ensinava na sinagoga. Quanta contribuição Apolo deu para a igreja nascente, que tenhamos esse exemplo na nossa vida.
E Priscila e Áquila tomaram conhecimento também a respeito de Apolo e com mais exatidão ensinavam o caminho de Jesus, dando testemunho do conhecimento de Jesus. Apolo quis anunciar o evangelho em Acaia. Esse querer ir adiante era típico de um missionário nascente, de uma igreja nascente. E a presença de Apolo em Acaia foi muito útil aos fiéis, porque ele refutava aos judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Veja quão importante nós conhecermos o livro dos Atos dos Apóstolos, porquanto nós sabemos como a palavra de Deus foi levada adiante ali no meio dos povos pagãos, onde também estavam os judeus, que lhes eram ensinados também a respeito de Cristo. Essa convicção de Apolo, essa convicção de Paulo, de Pedro, de Filipe, de João, atestam realmente que a igreja ela nasceu e se espalhou ali pela Europa, como está hoje, e até nós hoje também, graças aos missionários. E o Salmo responsorial, Salmo 46, nós cantamos: o Senhor é o grande rei de toda a terra. Este salmo, o salmista nos convoca a louvar a Deus, o rei do universo, a bater palmas, gritar a Deus aclamações de alegria, porquanto esse Deus é sublime, é altíssimo, soberano, que domina toda a terra. Tenhamos essa boa vontade de louvar a Deus nas nossas vidas. Muitas vezes até devemos pedir perdão a Deus quando diante das dificuldades nos desanimamos. Vem muitas vezes uma murmuração no nosso pensamento. Que Deus afaste toda murmuração no nosso pensamento. Muitas vezes as nossas feridas já estão abertas demais, as dores, e muitas vezes nós esquecemos de fazer como o salmista faz. É diante dos problemas que devemos louvar a Deus. É diante dos problemas que devemos demonstrar o amor a Deus. E muitas vezes nós nos mostramos, muitas vezes o contrário. Diante dos problemas nos acovardamos e nos afastamos de Deus. E no Evangelho de João 16, 23 a 28, Jesus vai dizer aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. E Jesus vai completar no versículo 24, dizendo: até agora nada pedistes em meu nome. E eu já pedi em nome de Jesus. Muitas vezes a nossa oração é apagada, sem fé. Jesus está estimulando a nossa fé aí. É no pedir que se manifesta a nossa fé, porque quando nós pedimos, nós receberemos. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus hoje nos convida a pedir. Jesus nos convida a pedir. Pedir em nome de Jesus. O que significa? Significa um pedido em união com a vontade dele. Pedir tudo conforme a vontade do Pai. Convite de Jesus hoje para nós de pedir, que foi dirigido aos discípulos, dá-lhes responsabilidade, integra-os ao dinamismo da missão. Com a iniciativa do pedir, o discípulo integra-se no plano libertador, esse plano vivificante de Deus que Ele quer realizar em nós, com a certeza que Deus nos atenderá, a nossa fé se fortalecerá na esperança, na perseverança, em meio às lutas que passamos. Devemos pedir. E pedir significa se completar nessa alegria, vivificar Deus em Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus falará com clareza aos discípulos através do Espírito da verdade que enviará. Jesus promete enviar o Paráclito. A clareza desse entendimento só se dará quando
quando vier o Espírito da verdade, que Jesus prometeu, o Paráclito, Jesus explica a sua missão. Ele saiu do Pai, veio ao mundo e agora deixa o mundo e vai para o Pai. Quem está em união com Jesus participa das alegrias dele. Por isso, o pedir é essa realização da vontade de Deus em nós, que se completa nessa alegria. União com Jesus, união com o Pai, sentiremos a mesma alegria da realização em viver o amor em comunhão com o irmão, na oração, na missão de servir, acolher, ajudar os pobres e necessitados. Isso é o pedir que Jesus hoje nos mostra. A vinda do Espírito Santo vai inaugurar um tempo novo em que nos dirigiremos ao Pai e o nosso pedido é a realização de sua vontade em nós. Ó Jesus, ensina-me a pedir em teu nome, a fazer tua vontade, a ver o mundo com os teus olhos, a realizar o teu projeto do Pai em nós. Jesus, tem piedade das minhas fragilidades e não saber pedir em teu nome. Venha ao encontro das minhas necessidades, para que eu possa ir ao encontro da necessidade do outro. Ampara-me, purifica-me, dá-me um coração semelhante ao teu, dai-me um impulso em direção ao próximo por meio do teu amor. Ajuda-me a amar contigo como tu nos amou. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.